agora falando. Então, para a gente poder repercutir esses trabalhos da oposição na Câmara, a gente conversa agora com o deputado federal pelo Podemos do Paraná, Deltan Dallagnol. Deputado, tudo bem? Bem-vindo, bom dia. Elisa, tudo bem? Joia, bacana, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você, com os telespectadores da CNN. E pouca gente sabe, mas eu também andava de skate. Ah, não, agora fomos surpreendidos. Também foste um skatista? Eu andei muito de skate, eu ia para a faculdade de skate, o pessoal comentava muito, e sou admirador aí da nossa fadinha. E deixo o registro, meu parabéns para ela. Conheço bem isso, fui uma vez de skate 6 quilômetros, fiquei com cãibra um mês. Bom, mas vamos falar aqui sobre o assunto de dentro do Congresso Nacional. De que maneira você, Deltan, agora como deputado, avalia essas possibilidades de levar assuntos tão importantes adiante, principalmente quando a gente fala de reforma tributária? Será que isso sai do papel? Elisa, tomara que saia do papel, porque é uma das reformas mais necessárias para nós alcançarmos prosperidade econômica. Mas quando você fala de temas complexos como reforma tributária, reforma administrativa e reforma política, não basta dizer a gente precisa de reforma tributária. A questão é qual reforma tributária? Porque existem várias possibilidades de reforma tributária. Tem uma possibilidade que vai aumentar a carga tributária, nós já temos uma das cargas tributárias maiores do mundo, aumentando a intervenção do Estado na economia e tentando resolver o problema do déficit fiscal aumentado pelo governo Lula do lado da receita, aumentando a receita. Na minha perspectiva, essa não é a solução. A gente tem que resolver o problema do déficit do lado da despesa. A gente precisa reduzir despesa pública para que a gente possa ter aí uma sobra para cobrir juros, diminuir dívida pública. E nós precisamos, é claro, descomplicar, descomplexificar o sistema. Nós temos um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. Então, é uma pauta absolutamente essencial. Agora, dentro dessa pauta, a gente vai atuar com independência para garantir, defender uma reforma tributária que beneficie mais o Brasil e os brasileiros. O senhor está numa posição de oposição. Como ser oposição dentro do Congresso, oposição ao governo federal e nesse cenário de Arthur Lira, que venceu com um número ali recorde, né? Lira que está com a Câmara dos Deputados nas mãos. Elisa, essa posse minha que eu tomei na quarta-feira passada foi um dos dias mais difíceis que eu tive ao longo dos últimos anos. Era para ser um dia de comemoração, de alegria, acordei feliz, era um dia de reconhecimento desse privilégio que a gente estava recebendo de falar em nome de milhões de brasileiros e de ter um espaço para defender boas causas do Congresso Nacional. Agora, logo que eu entrei lá na Câmara, eu dei de cara com o Beto Richa, com o Eduardo Cunha, com o Aécio Neves, investigados na Lava Jato, pessoas que a gente imaginou em um determinado momento que a gente jamais veria circulando no parlamento de novo. A gente viu o processo atropelado de escolha de uma das funções mais importantes do país, ministro do Tribunal de Contas, sem sabatina, sem escrutínio, sem uma discussão maior. E eu vi algo que diz respeito exatamente a esse ponto que você levantou. Eu vi sinais muito fortes de fisiologismo. O que é fisiologismo? O toma lá da cá, é o acerto das pessoas, mesmo pessoas que pareciam estar na oposição e a população brasileira elegeu um grande número de conservadores, pessoas da direita, mas a sociedade vai se surpreender, porque essas pessoas, em grande medida, vão migrar para ficar perto do governo e para votar de acordo com o governo. Então, você vê no PL, que é o partido por excelência da oposição hoje, metade do PL, segundo se comenta, já está migrando para ficar debaixo da base do governo, debaixo das asas do governo. Por que isso existe? Porque grande parte dos parlamentares, eles conseguem desenvolver a sua atividade e se reeleger levando recursos, verbas em grande quantidade para seus municípios, para suas regiões. E como que eles têm acesso a essa verba? Bom, por meio de emendas parlamentares, que são impositivas, ele vai ter lá, faça oposição, ou seja, a situação, mas uma outra quantidade extra de emendas parlamentares e recursos, ele só consegue se ele votar de acordo com o governo, se ele apoiar o governo. Então, muita gente que ostensivamente se disse oposição a Lula, que apoiava o governo passado, agora vai acabar migrando. A minha atividade, Elisa, vai ser uma atividade de oposição, porque eu conheço o projeto do PT, o projeto na área de corrupção, o projeto na área de combate a crimes e o projeto econômico. A meu ver, são retrocessos econômicos e retrocessos morais que vai promover. Agora, a minha visão é de independência. Eu vou me posicionar e votar, meu último compromisso é com o Brasil e com os brasileiros.
E falando agora do ponto de vista de quem preside a casa que o senhor agora trabalha, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, o senhor avalia que a postura de Lira, que foi de conectado a Jair Bolsonaro e agora conectado a Luiz Inácio Lula da Silva, é uma figura que representa o povo ou que representa a sua própria manutenção no poder? Essa figura representa o status quo, representa o modo como o sistema funciona. Como eu disse, todo mundo que não tem pautas claras, que não tem independência, vai tender a se alinhar com o governo. Por quê? Porque essas pessoas vivem de acesso ao orçamento. Quando a gente vê o Congresso atual, a expectativa minha e da sociedade brasileira era de que o Congresso atual ia eleger como presidente das casas pessoas mais à direita. Rogério Marinho no Senado. Na Câmara surgiu a opção de Marcel Van Hatten, uma pessoa íntegra, correta, com um histórico de vida pública ilibado, que estuda profundamente os temas, que faz política pública em cima de evidência, e são as pessoas que eu apoiei, o Marinho no Senado e o Marcel Van Hatten na Câmara dos Deputados. Agora, o que a gente viu acontecer foi a eleição de pessoas alinhadas com o governo. Por quê? Porque existe esse sistema que a gente chama de fisiológico, de toma lá da cá, em que um parlamentar ele vai lá perante o palácio e diz, olha, eu quero mais recursos. Quando ele consegue mais recursos para levar para a sua região, ele deixa lá a sua posição, ele se entrega, né? Ele se compromete a votar de acordo com o governo. E aí ele vai e leva aqueles recursos para a sua região, para a sua cidade, entrega na mão do prefeito, do vereador, e em troca do apoio dessas pessoas para a reeleição dele mesmo. Então, enquanto a gente tiver uma sociedade que esteja elegendo, em grande medida, pessoas que levem recurso para a sua região e não pessoas com pautas claras, com preparo claro, a gente vai ter esse congresso de uma linha fisiológica que vai estar quase sempre do lado do governo, e é o que acontece agora com os presidentes das casas. Elisa. Acabamos de ouvir o deputado federal pelo Paraná, Deltan Dallagnol, ele que é oposição ao governo. Obrigada pela gentileza da entrevista, deputado. Eu que agradeço, Elisa. Eu quero estar lá sendo a voz da indignação dos brasileiros. Já ofereci uma emenda na própria quinta-feira, meu primeiro dia, para barrar a transferência do COAF do Banco Central para o Ministério da Fazenda, perdendo a sua autonomia e sua independência. Na sexta-feira, já pedi a investigação da ministra do Turismo por sinais de corrupção e quero seguir representando a todos. Convido todo mundo para me seguir nas redes sociais, lá no Instagram, @DeltanDallagnol, e deixo um grande abraço e meu agradecimento, Elisa, a você e a toda a equipe da CNN. Um grande abraço. Obrigada, deputado. Boa semana para o senhor. Daqui a pouquinho a gente também traz informações da posição. Ouvimos oposição e já teremos posição.